As pirâmides do Egito. Essas estruturas colossais cativam a humanidade há milênios. Elas se erguem como testemunhos da engenhosidade e da destreza arquitetônica de uma civilização. Como eles construíram essas estruturas? Que segredos eles guardam? As pirâmides eram mais do que apenas tumbas. Eram símbolos de poder, expressões de crenças religiosas e demonstrações do conhecimento do Antigo Egito. Seu tamanho e grandeza absolutos continuam a inspirar admiração em todos que as visitam. As mais famosas são as pirâmides de Gizé, lar da grande pirâmide de Quéops. Essas maravilhas antigas não foram construídas da noite para o dia. Sua construção durou gerações, cada governante adicionando ao legado. As pirâmides eram uma prova do poder do faraó, sua conexão com os deuses e sua busca pela vida eterna. Vamos mergulhar nos mistérios dessas estruturas antigas. Vamos explorar as teorias e descobrir as verdades por trás dessas maravilhas enigmáticas. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam que a morte não era o fim, mas uma transição para outro reino. Os faraós, considerados governantes divinos, se preparavam para sua jornada para a vida após a morte com rituais elaborados e grandes tumbas. Essas tumbas, as pirâmides, eram preenchidas com tesouros e provisões para a próxima vida. As pirâmides foram projetadas para proteger os restos mortais do faraó e guiar suas almas para a vida após a morte. No interior, hieróglifos complexos retratam histórias de seu reinado e a jornada de sua alma. A câmara mortuária, localizada nas profundezas da pirâmide, abrigava o sarcófago do faraó e seus pertences valiosos. Cada pirâmide era um microcosmo do mundo do faraó. Refletia seu status, crenças e aspirações para a vida após a morte. Essas estruturas não eram meros locais de sepultamento, mas portais para a eternidade. As pirâmides são um testemunho da crença profundamente arraigada dos egípcios na vida após a morte e dos preparativos elaborados que eles realizaram para garantir uma transição tranquila para seus governantes. A construção das pirâmides foi um feito extraordinário de engenharia. A precisão com que os blocos de pedra maciços foram cortados e encaixados é impressionante, mesmo para os padrões modernos. Como os antigos egípcios alcançaram tal precisão sem ferramentas modernas? A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é composta por milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Esses blocos foram extraídos a quilômetros de distância e transportados para o canteiro de obras. A precisão com que foram cortados permitiu o uso mínimo de argamassa, criando uma estrutura que existe há milênios. O alinhamento das pirâmides com os pontos cardeais é outro testemunho de seu conhecimento avançado de geometria e astronomia. Os 4 lados da Grande Pirâmide, por exemplo, estão alinhados quase perfeitamente com o norte, sul, leste e oeste. Essa precisão sugere o uso de técnicas sofisticadas de levantamento e observações astronômicas. A construção das pirâmides permanece um enigma. No entanto, a precisão e a engenhosidade evidentes em seu projeto são um testemunho do conhecimento avançado e das habilidades possuídas pelos antigos egípcios. Abundam teorias sobre as técnicas de construção empregadas pelos antigos egípcios. Alguns acreditam que usaram rampas e alavancas para mover e levantar os blocos de pedra maciços. Outros sugerem métodos mais complexos, envolvendo rolos de madeira,
ferramentas de cobre e sistemas complexos de cordas e roldanas. O transporte das pedras de pedreiras distantes é outro quebra-cabeça. Algumas teorias propõem o uso de canais e hidrovias, enquanto outras sugerem rotas terrestres envolvendo trenós e rolos. A logística de gerenciar uma força de trabalho de milhares, alimentá-los e garantir sua segurança, adiciona outra camada de complexidade ao mistério. Apesar das pesquisas em andamento e dos avanços nas técnicas arqueológicas, os métodos exatos usados para construir as pirâmides permanecem um assunto de debate. A ausência de registros escritos definitivos da época de sua construção só aumenta a intriga. O mistério que cerca sua construção é parte do que torna as pirâmides tão fascinantes. Elas representam um desafio à nossa compreensão do passado e um testemunho da engenhosidade de uma civilização que floresceu há milhares de anos. Seção 5. Segredos nas estrelas. A conexão com a velocidade da luz. A conexão das pirâmides com o cosmos intriga pesquisadores há séculos. Seu alinhamento com os pontos cardeais sugere um conhecimento avançado de astronomia. Algumas teorias até propõem uma ligação entre as dimensões das pirâmides e as dimensões e movimentos da Terra. Uma teoria particularmente intrigante envolve a Grande Pirâmide de Gizé e a velocidade da luz. Essa teoria destaca o fato de que as coordenadas geográficas da Grande Pirâmide, quando expressas em graus e minutos, têm uma semelhança impressionante com a velocidade da luz em metros por segundo. Embora essa conexão possa ser uma coincidência, ela alimentou a especulação de que os antigos egípcios possuíam conhecimento muito além do que imaginamos. Alguns acreditam que esse conhecimento foi transmitido por civilizações anteriores, ou até mesmo por seres extraterrestres. Se essa correlação aponta para uma compreensão mais profunda da física, ou é meramente uma coincidência fascinante, permanece um assunto de debate. No entanto, destaca o mistério duradouro que cerca as pirâmides e sua possível conexão com o conhecimento, além da nossa compreensão atual. Seção 6. Desvendando os mistérios. Teorias e especulações. A falta de respostas definitivas em torno das pirâmides levou a uma infinidade de teorias e especulações. Alguns acreditam que as pirâmides foram construídas com a ajuda de seres extraterrestres, citando os feitos aparentemente impossíveis de engenharia envolvidos em sua construção. Outros propõem a existência de tecnologias antigas perdidas, sugerindo que civilizações anteriores aos egípcios possuíam conhecimento que desde então se perdeu no tempo. Essas teorias geralmente se baseiam em interpretações de textos antigos, mitos e lendas. Embora essas teorias sejam frequentemente descartadas como pseudociência, elas destacam o fascínio duradouro pelas pirâmides e o desejo humano de encontrar explicações para o aparentemente inexplicável. O fascínio do desconhecido é poderoso, e as pirâmides, com seus mistérios não resolvidos, continuam a capturar imaginações e inspirar especulação. Seção 7. O fascínio do desconhecido. As pirâmides do Egito são mais do que apenas estruturas antigas. São símbolos enigmáticos de uma civilização perdida, sussurrando contos de conhecimento esquecido e realizações extraordinárias. Sua presença duradoura continua a inspirar admiração e maravilhamento em todos que as contemplam. Os mistérios que cercam sua construção, propósito e a civilização que as criou apenas aumentam seu fascínio.
Elas representam um testemunho do poder duradouro da curiosidade humana e de nossa busca incessante pelo conhecimento. Em um mundo saturado de tecnologia e informação instantânea, as pirâmides oferecem um lembrete refrescante do desconhecido. Elas nos desafiam a questionar nossas suposições sobre o passado e a considerar a possibilidade de que nossa compreensão da história está longe de ser completa. As pirâmides nos convidam a explorar as fronteiras do nosso conhecimento e a abraçar os mistérios que estão no cerne da história humana. Seção 8. Um legado gravado no tempo. As pirâmides do Egito não são meramente relíquias do passado. São monumentos vivos, sua presença sentida ao longo de milênios. Sua imagem é instantaneamente reconhecível, um símbolo de sabedoria antiga e genialidade arquitetônica. Seu legado se estende além de sua presença física. Elas inspiraram inúmeras obras de arte, literatura e cinema, sua natureza enigmática alimentando imaginações e moldando narrativas culturais. O estudo das pirâmides continua a produzir novas percepções sobre a antiga civilização egípcia, suas técnicas de construção, crenças religiosas e estruturas sociais. Cada descoberta nos aproxima de desvendar os mistérios que elas guardam e de compreender as pessoas que as construíram. O legado duradouro das pirâmides é um testemunho do poder da engenhosidade humana e do impacto duradouro das civilizações passadas. Seção 9. Um convite à exploração. As pirâmides do Egito são um convite aberto para explorar os mistérios do passado. Elas nos desafiam a questionar nossas suposições, a mergulhar no desconhecido e a nos maravilhar com as conquistas daqueles que vieram antes de nós. Se você se sente atraído por sua grandeza arquitetônica, seus alinhamentos astronômicos ou pelas histórias enigmáticas que cercam sua construção, as pirâmides oferecem uma jornada de descoberta como nenhuma outra. Portanto, convido você a mergulhar no mundo do Antigo Egito, a explorar os mistérios das pirâmides e a descobrir os segredos que elas guardam, pois dentro de suas sombras estão histórias de engenhosidade, fé e o espírito duradouro da iniciativa humana. A jornada o aguarda.